O que eu penso é o seguinte, eu não encaro a educação como um produto, né? Geralmente, muitas situações que eu vivi, professores que eu tive, raros eram os que avaliavam o processo. Então, assim, quando eu estudei o Dewey, quando eu vi o Paulo Freire, o Rubem Alves, eu comecei a perceber que havia uma outra maneira de trabalhar. Geralmente vinculado à avaliação. A avaliação até ela pode ser uma coisa interessante, especialmente falando assim de prova, né? Eu não acho prova interessante de maneira nenhuma, mas se ela fosse uma coisa que você avaliasse você mesmo. Onde é que eu falhei? Os alunos estão tirando uma nota baixa, por exemplo. Então eu que tirei nota baixa. Eu não consegui motivá-los, eu não consegui fazer com que esses alunos entendam, se interessem e tal. Então, mas não é isso que acontece. Geralmente o professor usa a prova como uma espécie assim de ameaça, de porrete, né? Ó, tal dia eu vou cobrar tudo isso que eu estou dando. Se você não prestar atenção, se você não cumprir a risco que eu estou falando, vai ter, aí você vê aquelas notas, aquela mesquinharia, 8.2, quando é alta, né? Mas é 3.4, dá uma ideia de precisão. E a gente sabe que essas notas, por mais que a prova seja precisa, tem um quê de subjetividade incrível. Que eu tento avaliar o produto, né? O produto não, o processo. O produto é quem dá a prova, o que você sabe esse dia. Então, você até colocou, mas a gente fica até quando falta, se sente numa situação assim meio que de dívida com o senhor. Porque a ideia, na verdade, não é dívida, não é comigo, é com o grupo. Não sei se você percebe que eu tento criar todo um ambiente que não está centralizado em mim, eu sou apenas um motivador, um provocador. Então, cada um que estiver ali faz bem, está presente, é fundamental. E quem falta, desfalca o processo. É um processo muito difícil porque você, às vezes, os pares não entendem. Os professores pensam que você faz isso para fugir de obrigações. Que eu poderia muito bem dar prova, fazer tudo isso. E os alunos também, muitas vezes, estão adestrados. Eles só funcionam, já fica sem vergonha, como a gente usa a expressão quando fala com o filho. Ele bate tanto no filho que o filho já não obedece ele. O que é isso? Ficou sem vergonha. Quer dizer, o aluno também, às vezes, só percebe que essa colaboração vai ser importante se ele estiver ameaçado. A filosofia eu descobri depois, né? Eu fiz primeiro um outro curso universitário, eu não tive filosofia no meu ensino médio, eu estudei na época da ditadura, então eu nem conhecia, eu ouvia falar por alto, mas nem se comentava muito. Então foi quando eu estava fazendo minha primeira faculdade de agronomia, eu estava muito triste, porque eu fui movido se você pensar, tem uma agronomia com filosofia, tem uma certa, mas para mim tem uma certa coerência. Que foi o curso que eu encontrei mais assim próximo do que eu queria, dessa coisa romântica, russoniana, não conhecia Rousseau, e me desiludi, porque a formação para o engenheiro agrônomo, já naquela época, era para trabalhar com a agroindústria. Não era aquela coisa que eu pensei, de quase que um médico de plantas, né? Não era. Talvez até botânico, mas era por uma questão que eu não visualizei bem. Então já no segundo ano eu queria sair. Então eu ficava muito deprimido, era lá na Rural, na Universidade Rural, quilômetro 47, na antiga Rio de São Paulo, eu morava lá. Ficava muito deprimido depois do jantar, meus colegas estudando. E eu ia para a biblioteca, um dia encontrei uma coluna lá de filosofia, comecei a fuçar os livros, adorei. Falei, poxa, será que tem essa área para trabalhar? Já com meus 20 e poucos anos. Aí eu fui me informar no IFIX, tinha. Aí quando eu me formei em filosofia, eu pedi reingresso. Me formei em agronomia, eu pedi reingresso. Quando eu entrei no IFIX, no primeiro dia de aula, parecia que eu estava voltando para um lugar que eu já tinha estado, uma coisa meio, quase que espiritual. Eu assim, caramba, é isso aqui é o lugar mesmo. Aqui é meu lugar. Aqui é o meu lugar. Tive ótimos professores, foi tudo assim uma lua de mel. É isso, é uma lua de mel completa. Eu sou apaixonado pela filosofia. O tempo todo eu saio daqui, aí vou assistir um filme que tem filosofia. Mas não é aquela coisa doentia, nada, faz parte. Olha, se eu não desse aula, por exemplo, assim, se não fosse uma profissão, eu ia fazer como hobby.
Entendeu? Eu acho que eu seria capaz de pagar para dar aula. Eu tive na assim, professores assim, concretos, que foi aluno diretamente, e outros mestres que eu só li. Né? Mas, por exemplo, dos que eu tive como professores, ambos já estão falecidos, né? O professor Gerd Bornheim, lá da filosofia, que era um professor espetacular, que exatamente me ensinou muito isso. Ele era uma das maiores autoridades de filosofia no Brasil, mas era de uma simplicidade. Você encontrava com ele na feira, ele vinha, te dava um abraço e lembrava o teu nome. Então, isso não era comum. Um homem que falava alemão, pós-doutorado, tinha tudo para ser como a gente vê, gente aqui tem menos coisa, tão metido, acha ser um professor metido, professor antipático, ele presta um desserviço, o aluno acaba não gostando da matéria por causa dele. Eu também, o José Américo Mota Peçanha, também foi um grande professor, entre outros. Agora, dos que eu não fui, Paulo Freire eu tive só aula no curso, né, que eu fiz, por curta duração, e o Rubem Alves, né, que eu também fiz assim cursos com ele, mas não fui aluno, mas foram as minhas maiores referências, Paulo Freire e Rubem Alves. Eu acho que assim não é só para ensino médio não, é também no ensino médio. Eu já vi alunos aqui, não da pedagogia que eu pego no primeiro período logo, mas eu já vi alunos de outros períodos e falar, poxa professor, eu não sabia que filosofia era tão interessante. Porque geralmente os professores trabalham numa linha muito assim metodológica, muito de uma leitura assim, acham que a seriedade é você trabalhar com aquele texto muito pesado, quando na verdade a filosofia você pode trabalhar relacionando com fatos do cotidiano, com fatos que estão produzidos pelo cinema, pela cultura. Isso ajuda muito, você fazer da filosofia uma coisa viva. É uma confusão com relação à autoridade. Muitas pessoas pensam que a autoridade ela é de fora para dentro, você impõe ao outro. Eu não concordo, eu acho que a autoridade é construída. O aluno vai me respeitar e vai me admirar exatamente pelo meu comportamento diário. É um bom dia que eu dou, é um olhar benfazejo, é um toque de apoio, é a capacidade de ouvir. Isso tudo é um processo de conquista diária que você faz. A liderança você não conquista com título, com autoridade outorgada, ela é conquistada na costura diária das relações. Então acho que é por aí. As fundamentais, por exemplo, acho que a filosofia perdeu terreno, a psicologia perdeu muito terreno, a pergunta vai na direção até do valor. Eu acho que isso é uma coisa foi muito assim, mal feita nesse currículo novo, que uma hora dessas vai ter que ser revista, porque eles deram muita ênfase para a prática de ensino, para dar conta de tantas habilitações, mas essa formação teórica é importantíssima, até para você suportar problemas que vão vir na prática. Então a impressão que eu tenho é que o aluno está sem suporte teórico nesse currículo novo. Muito realizado, muito realizado. É como eu disse aqui um pouquinho antes, pode parecer assim, média, ou assim querer fazer um jogo para a plateia, mas eu gosto da aula, sabe? Eu custei a achar esse nicho de trabalho e sou muito realizado mesmo. Eu vou te falar uma coisa que pode soar até como uma coisa assim de uma pessoa meio perturbada, mas para dar aula, eu não preciso nem ter férias. Se eu tivesse que dar aula direto, eu não precisava nem ter férias. Porque férias para mim vale mais para passear, mas eu não fico cômodo, até que enfim eu vou descansar. Não, descansar de um prazer? Ninguém descansa de amor. Alguém vou descansar da minha namorada? Eu não posso descansar da filosofia. A filosofia é seu amor.